irmãs queridas! Graça e paz, tudo bem com vocês? Que alegria estar aqui! Mais um dia para o nosso devocional, Manhãs com o Espírito Santo, o nosso encontro diário, né? O nosso encontro com os céus, o nosso encontro enquanto irmãs que somos, as primícias do nosso dia aqui, todas as manhãs. Sejam bem-vindas, tá todo mundo bem? Tava com saudade de vocês já. Ontem nós não tivemos o devocional, meninas, estou numa fase nova aqui em casa. Meu filho, deixa eu só achar o nosso instrumental aqui. Meu filho foi estudar. Esse final de semana a gente levou mudança. Aqui, pronto. Levou ele, né? Agasalhou ele lá, né? Ficamos lá desde sexta-feira, depois do devocional, até ontem. Cheguei aqui em casa ontem após o almoço, bem depois do almoço. Já fui chegando. A Valentine não tava bem, já fui levando pra fazer exame, né? A gente já foi cuidando dela também. Então, enfim, ontem eu fiquei o dia todo me organizando aqui em casa, organizando os filhos. Mas graças a Deus deu tudo certo, né? É um momento desafiador para nós que somos mamães, né? É um momento mesmo de desapego, de deixar eles voar, de deixar eles terem, né, as suas próprias experiências, né? Ontem eu conversava com a mãe do amiguinho do Paulo Guilherme que tá morando junto, né? Eles estão morando no mesmo apartamento. E ela falava: Andréia, nós ensinamos o caminho, nós, né, educamos baseados nos princípios, né? O amigo dele que tá morando lá com ele também é cristão. E agora é momento da gente acompanhar um pouquinho mais de longe, né? Mas sempre assim orando, agradecendo, pedindo a Deus, né, proteção, cuidado. E é isso que o Senhor faz, meus irmãos. Quando nós estamos junto com Cristo, né? É diferente. A gente passa mesmo por esse momento, né? Quem tem criança pequena aí já prepara que vai passar, né? Porque eles vão trilhar o caminho deles. Só que o que eu vejo que é muito importante, a gente ensinar para eles de fato, né? Os caminhos do Senhor, ensinar de fato os princípios, os valores, aquilo que é inegociável para eles, porque um dia eles vão aí, né? Como eu e você também já fomos. Estudar, né, ter as nossas experiências e que sejam experiências de muita paz, de muita tranquilidade, baseado nos princípios, né, que o Senhor tem pedido para nós diante da palavra, não é isso? Mas enfim, hoje a gente volta com tudo aqui e volta com uma série muito, muito, muito especial, né, para esse mês das mulheres aí. Nós vamos falar. Eu acredito que dá pra gente falar até o final do mês de março sobre as mulheres da Bíblia, né? E hoje nós vamos começar com uma mulher que foi através do sim dessa mulher, foi através da obediência dessa mulher, que é sinônimo de fé e obediência, que veio até nós, para nossa salvação, né? Para a remissão dos nossos pecados, Jesus. Hoje nós vamos falar de Maria, a mãe de Jesus, que é um exemplo para nós de fé, obediência, humildade, né? De sim, de dizer o seu sim para Deus, mesmo quando tava tudo assim, eu não tô entendendo, eu não sei o que tá acontecendo, mas se o Senhor me escolheu, eis-me aqui, né? É uma mulher da qual nós devemos extrair lições da vida dessa mulher. Né? Semana passada eu falei muito com vocês sobre o mundo espiritual, né? Abrindo os nossos olhos espirituais. Foi uma semana muito, mas muito abençoada. Eu tenho certeza que você que esteve comigo aqui a semana passada, você também foi beneficiado com conteúdo riquíssimo, que às vezes você nunca tinha ouvido falar, né? Para quem não acompanhou, André, eu não acompanhei, mas eu quero assistir essas lives sobre o mundo espiritual, tá salvo lá no YouTube, tá? No meu canal do YouTube. Depois eu deixo aqui nos stories um link para você entrar lá. Tá tudo salvo lá a semana toda, né? O de sexta-feira eu não consegui salvar na sexta, né? Não sei se foi por questão de internet, eu consegui salvar no sábado.
e já deixei ela para você também. Amém? Então hoje nós vamos iniciar na nossa série Mulheres da Bíblia e nós vamos aprender as lições que essas mulheres têm para nos ensinar, né? E como tem, né? Então hoje nós vamos iniciar o nosso estudo das mulheres da Bíblia. Então eu quero que você traga, venha para cá. Quem já está aqui comigo há muito tempo já sabe, papel e caneta, né, o caderno, a palavra de Deus, seu cafezinho. Para quem está chegando agora, o nosso encontro é de segunda a sexta-feira, às 6h57 da manhã, tá? E depois eu deixo a live salva lá no YouTube. Mas venha para cá pro ao vivo, né, meninas? O ao vivo é diferente. É muito gostoso estar aqui no ao vivo. É um momento você e Deus, é o seu momento de devocional. Então, se você puder vir para cá no ao vivo, venha, né? É tão gostoso a gente estar em comunhão, é tão gostoso a gente estar conectada junto com as outras irmãs. E esse devocional foi feito para isso, para gerar essa comunhão aqui, né? Entre nós irmãs. Então essa semana já coloca aí no seu caderno Mulheres da Bíblia, uma série de conteúdos, de lições com mulheres que fizeram história e que trazem lições poderosas para nós aqui. Então hoje Maria, mãe de Jesus. Mas antes de eu entrar nesse conteúdo, eu gostaria que você fechasse seus olhos, se fosse possível, né? Eu sei que tem muita gente que tá indo trabalhar, ou já tá no trabalho ouvindo o nosso devocional, mas fecha seus olhos aí. Vamos entregar a nossa semana, vamos entregar o dia de hoje, né, nas mãos do nosso Senhor. Vamos pedir ao Espírito Santo para que nos direcione, nos orienta, né, continue arrancando as escamas dos nossos olhos, os tampões dos nossos ouvidos, para que a gente possa ver além, para que a gente possa ouvir além daquilo que os nossos olhos e ouvidos estão de fato conectados. Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar e te agradecer pelo dia de hoje, pelas bênçãos que o Senhor derrama todos os dias na nossa casa, na nossa família. Pai, em especial no dia de hoje, na manhã de hoje, eu quero entregar os nossos filhos. Pai, que eles sejam filhos obedientes, que eles sejam filhos direcionados, que eles sejam filhos comprometidos com o reino do céu. Que aonde os nossos filhos estiverem, Pai, sejam dentro das nossas casas, sejam já vivendo um novo tempo da sua vida como o meu está, a sua graça, a sua bênção possa alcançá-los neste momento. Pai, em nome de Jesus, eu quero entregar a nossa semana de devocional. Obrigada, papai, pois eu sinto a sua presença nesse devocional, nesse local. Pai, em nome de Jesus, que as palavras que forem ditas aqui nesse devocional sejam como sementes lançadas no solo fértil que é o nosso coração. E que essa semente produza muitos frutos na nossa vida, na nossa casa e nas gerações futuras. Anjos do Senhor que fazem parte desse ministério, acampem neste momento, nesse local. Acampem neste momento nos meus pensamentos, nas palavras que saem da minha boca, no meu coração, para que somente venha a ser dito o que o Senhor quer entregar nesta manhã, para cada uma de nós. E que as lições que aqui forem apresentadas sejam de fato lições que nós possamos adquirir, ouvir e propagar durante toda a nossa vida, como mulheres, como mães que de fato somos. Tudo isso eu te peço, papai querido e amado, em nome de Jesus. Espírito Santo, tu tens total liberdade no meio de nós. Fala comigo, fala com as minhas irmãs. Eis-me aqui, um vaso de barro, um vaso pequeno, mas um vaso que é seu e que decide ansiosamente ser usada para a tua presença, para o reino de Deus aqui na terra. Em nome de Jesus, se você concorda com essa oração, você coloca aí
Amém, 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 amém. Estão todas me vendo e ouvindo bem? Alguém me posiciona, por favor. E a passagem de hoje tá lá em Lucas capítulo 1. Já pega a sua Bíblia. Hoje eu vou ler nessa, tá? É uma Bíblia que vocês me pedem muito para mostrar. É uma Bíblia de estudo da Joyce Meyer. É uma Bíblia muito, muito boa, viu, gente? Se vocês puderem, comprem essa Bíblia aqui, ó. Que ela vem com notas explicativas aqui do lado, ó. E ajuda muito, muito no entendimento. Eu sei que tem muitas meninas que estão aqui comigo que já têm essa Bíblia. Podem me falar aí, podem falar se vale ou não o investimento, né, meninas? Comprem essa Bíblia. Eu tô mostrando porque muitas me perguntam, André, qual Bíblia que você usa? Eu uso essa que eu mostrei, uso essa daqui também, que é um presente, essa Bíblia é maravilhosa. Eu ganhei, eu uso sempre ela também. Mas para você que quer, André, eu tenho dificuldade, eu quero uma Bíblia de fácil entendimento, compra essa da Joyce que você vai gostar. Então hoje nós vamos falar sobre Maria, mãe de Jesus. Primeiro ponto, antes mesmo de ler a palavra, né? A semana passada eu falei para você sobre idolatria, eu falei para você sobre suicídio, né? Mostrei na Bíblia, né, onde está falando sobre isso. Falei para você também sobre heranças, né? Heranças hereditárias, coisas que nós estamos herdando dos nossos pais, comportamentos, situações que vem repetindo, né? Na psicanálise, no coach, a gente fala de ciclo vicioso, ciclo repetitivo, né? A palavra nos traz isso também como heranças, né? Então, assim, a semana passada, se você não assistiu, assista, tá salvo lá no YouTube. Tem um conteúdo muito, muito rico lá. E quando eu falei de idolatria, algumas pessoas me questionaram também sobre Maria, né? Deixa eu falar algo aqui pra vocês, minhas irmãs. Eu vou falar com experiência própria, porque eu falei a semana passada que eu já fui uma pessoa idólatra, né? Vai lá depois e assiste, principalmente quinta e sexta, pra você entender do que eu tô falando hoje. E assim, é muito importante a gente entender os lugares. É muito importante, por exemplo, eu saber o meu lugar dentro da minha casa. André, o que você quer dizer com isso? Por exemplo, já aconteceu comigo. As vezes em que eu quis tomar o lugar que era do meu marido, foi as vezes de maior conflito no meu relacionamento. A gente tem que saber o nosso lugar. E quando eu falo de Maria, mãe de Jesus, o centro da nossa vida, o centro da nossa salvação é Jesus, não é Maria. Não é Maria. Maria é mãe de Jesus. Maria, ela foi escolhida para trazer à terra em carne e sangue Jesus. E a semana passada eu te expliquei por que se fez necessário que Jesus viesse de um ventre humano, de um ventre de mulher, assim como eu e você, né? Só que a gente não pode fazer essa questão de Maria é mais que Jesus, como muitas religiões fazem. Maria é mãe de Jesus. Ah, André, isso faz dela qualquer pessoa? Não. Isso faz dela escolhida. Ela foi escolhida e nós vamos ver aqui na palavra. Eu, algum tempo atrás, muito tempo mesmo, acho que foi na minha época de faculdade, muito tempo, eu ouvi alguém falando assim, ó, que ela tinha sido usada. Maria foi usada para dar à luz a Jesus. E não foi isso. Maria foi escolhida. Ela foi bendita entre as mulheres. Ela foi escolhida para trazer ao mundo o nosso Salvador. Mas estando no lugar dela, de mãe, o único que salva, presta bastante atenção, é Jesus. É Jesus. Eu e você só teremos verdadeira salvação quando nós entendermos o que foi feito na cruz por mim e por você.
E diante de todo esse momento, Maria, como mãe de Jesus, participou, teve participação ativa, ela cuidou do seu filho, ela viu seu filho na cruz, ela sofreu como eu e você, enquanto mães, sofremos na condição que nos foi nos dada de mãe. É isso, só que ela foi escolhida e não usada. Então nós devemos ter todo o carinho, todo o amor, né? Receber de Maria todas essas lições, todos esses ensinamentos que ela nos traz, mas deixando ela no lugar que é dela ocupar, não o lugar de Jesus. Então eu queria deixar isso muito claro hoje aqui para você entender. Basta você falar assim, tá, hoje eu vou tomar um exemplo assim bem básico, mas só para você entender. Hoje a partir de hoje eu vou tomar o lugar que é do meu marido na minha casa. Eu vou tomar as decisões, eu vou enfrentar tudo sozinha, eu vou fazer tudo do meu jeito. Você sai do seu lugar de esposa, né? E eu já te falei isso, que eu e você como esposas, acho que eu não falei isso aqui não, acho que eu falei aqui em casa no estudo. Eu e você como esposas, nós temos o exercício, nós temos a compatibilidade de sermos ajudadoras do nosso marido, né? Por isso nós somos comparadas ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo é aquele que de fato ajuda, consola, direciona. Então eu e você, nós somos chamadas a ser essas ajudadoras. Então basta que eu e você deixamos o nosso papel de ajudadoras e passamos a ir para frente, quando o nosso papel não é esse. Então é importante a gente entender isso, para a gente saber cada pessoa no seu devido lugar. A glória, a honra é de Jesus, não é de Maria. Ela foi mãe, ela agiu como mãe, ela fez todo o trabalho que eu e você como mães devemos fazer. Esse final de semana eu estava lá com o meu filho, mudando o meu filho, deixando as coisas arrumadas, deixando marmitinha na geladeira, né, de fruta que ele gosta, deixando a cama estendida, organizando, mas como mãe. Como mãe, nós temos que saber o nosso lugar. E é por isso que muitas coisas no mundo de hoje, minhas irmãs, está acontecendo. Porque nós mulheres estamos saindo do nosso lugar, do lugar que foi designado pelo nosso Pai, para mim e para você, e tomando um lugar, tomando uma responsabilidade que não é nossa. Amém? Vamos caminhar então? Abra sua Bíblia em Lucas. Lucas capítulo 1, nós vamos ler do versículo 26 ao 38. Quando vocês acharem, vocês coloquem aí, amém. Nós vamos falar sobre Maria, mãe de Jesus. Para quem está chegando agora, essa semana, até o final do mês, eu acredito que dê, né, para falar sobre as mulheres da Bíblia. O que nós temos que aprender com muitas mulheres da Bíblia? Isso mesmo, Gi. Lucas 1, 26, 38 diz assim, ó. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse, olha a saudação que o anjo falou para aquela mulher. Alegra-se, agraciada, o Senhor está com você. Olha o 29. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Prestem atenção nas palavras. Não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus.
você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Olha o 32. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso se eu sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar e te agradecer por esta palavra tão poderosa, por essa palavra tão pequena, mas que traz tantos ensinamentos para nós. Pai, nos ajude a compreender o que essa palavra nos traz. Nos ajude a trazer para a nossa vida essas lições, esses ensinamentos, através da vida de Maria, do sim de Maria. Que essa palavra hoje seja, de fato, transformadora para a nossa vida e para os nossos dias. Amém. Se você está aí com a sua Bíblia, né? Se você está aí com a sua canetinha, eu gostaria que você sublinhasse lá no versículo 28, a palavra agraciada, onde ela aparece mais, e lá no versículo 30, não tenha medo, Maria, você foi agraciada. Sublinhem aí, por favor. O que é agraciada, minha irmã? Aquela que é cheia de graça, aquela que é, como eu falei agora há pouco, escolhida. Maria foi escolhida, né? Com certeza, Deus que sonda os nossos corações sabia o quão grande, quão edificante, quão submisso era o coração de Maria, né? Ele viu o coração daquela mulher e ele pensou assim: é aqui, é nessa mulher, é com essa mulher que eu vou cumprir tudo que eu falei que iria cumprir na vida dos meus filhos e na terra. Então, quando alguém vem falar pra você assim: ah, Maria foi usada, e eu escutei isso de crente, tá? De um homem que era crente. Você vai falar: não, Maria não foi usada. Maria foi agraciada. Maria foi escolhida para ser a mãe do meu e do seu Salvador. Daí nós já podemos começar a entender que Maria não era uma mulher comum, não era uma mulher qualquer, era uma mulher que foi escolhida, que foi agraciada, que com certeza tinha um coração que chamou a atenção de Deus, que chamou a atenção para Deus. Porque, minha irmã, pensa os mistérios do Senhor. Como que poderia se dar tamanho feito através de uma virgem nascer o nosso Salvador, se não fosse, olha o mistério, se não fosse pela obediência de uma virgem, pelo sim de uma mulher e pelo mistério de Deus, do Espírito Santo sobre aquela mulher, e ali vir, né, o nosso Salvador. Meu Deus! Mas para que tudo isso acontecesse, nós precisamos analisar a obediência de Maria. Porque já pensou se isso acontece hoje na nossa vida?
nós devemos pensar assim, que doidura, como assim? Isso é impossível. Mas a palavra fala que para Deus nada é impossível. Nada é impossível. Mas ele precisava do sim daquela mulher. Porque se aquela mulher não repete essa frase aqui, ó, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra, esse mistério não aconteceria, não através dessa mulher. Creio eu que Deus, ele pode tudo, nada é impossível para ele, mas naquele momento ele precisava da submissão de Maria diante da vontade de Deus. Ele precisava do sim de Maria. Ele precisava da humildade de Maria, para que a vontade de Deus na terra prevalecesse. Então, para você que está anotando, a primeira lição, o primeiro ponto que eu e você aprendemos de Maria é a humildade e é a obediência. Por que humildade, Andréia? Mesmo sem entender, mesmo sem saber de fato como aquele plano que Deus tinha para a terra ia acontecer, ela foi humilde e falou: eis-me aqui, Senhor. Humildade e obediência. Vamos trazer aqui para a nossa vida o quanto eu e você, muitas vezes Deus pede para nós, não é algo grandioso como aconteceu com Maria, não. É algo simples. Por exemplo, perdoa o seu pai. Abrace mais o seu marido. Cuida mais dos teus filhos. Descansa. Grava um áudio e manda um áudio para uma pessoa que você sabe que está sofrida. Seja alegre. Hoje eu estava lendo, antes de entrar aqui, eu estava meditando. Eu estou lendo as cartas do apóstolo Paulo. Eu estava lendo Colossenses, e Colossenses fala muito sobre a gratidão. Seja alegre, seja grato. Às vezes é isso que o Senhor, às vezes é isso que Deus pede de mim e de você. Não é um mistério grandiosíssimo como foi pedido a Maria. E quantas vezes nós fechamos o nosso coração e falamos não para Deus, não obedecemos. Quantas vezes Deus fala assim: filha, monta uma mesa para sua família hoje, vai lá visitar seu pai, vai lá visitar sua mãe, perdoa o seu marido, abraça os seus filhos. Coisas simples, corriqueiras do nosso dia a dia, e nós fechamos o nosso coração. Nós temos o exemplo de Maria, mesmo sem entender, mesmo sem... Eu acredito que Maria estava assim: como se dará isso? Como que isso vai acontecer? Cheia de questionamentos. Mas os questionamentos de Maria não impossibilitaram que ela fosse obediente à vontade de Deus. Mesmo sem entender, mesmo diante de uma série de questionamentos, eu me coloco à disposição de Deus. Eis-me aqui, Senhor. Eis aqui a serva do Senhor, que se cumpra em mim tudo aquilo que Deus tem reservado para mim. Mas para se cumprir tudo aquilo que o Senhor tem reservado para nós, é necessário da nossa parte obediência. Às vezes você está a ponto de falar, de responder alguma coisa, diante de uma discussão, diante de uma coisa, o Senhor fala: filha, fecha a sua boca. Filha, eu não quero que você responda. Filha, não é para responder, e você vai, abre a boca e fala um monte de besteira. Desobedece ao Senhor. A vontade dele na sua vida, minha irmã, não vai acontecer. Às vezes eu falo assim, às vezes o Senhor me pede certas coisas, eu falo assim: pai, eu não entendo. Eu não entendo, mas como? É impossível eu fazer isso. Isso está acontecendo comigo. E o Espírito Santo falou no meu coração: só obedeça.
Só faça aquilo que o papai quer que você faça. As outras coisas é com ele. O impossível é com Deus. Como se daria o nascimento de Jesus, de uma mulher que era virgem? Como isso é humanamente, a gente entendendo aqui, é impossível. Mas ele fecha dizendo: pois nada é impossível para Deus. Às vezes hoje o que eu preciso para a minha vida, o que você precisa para a sua vida é simplesmente obedecer. Ser humilde para entender que nem tudo eu preciso de entendimento. Nem sempre as coisas de Deus vai ter respostas lógicas, racionais. Mas que eu, na condição de serva e filha, eu tenho que fazer igual Maria: eis-me aqui. Faça em mim segundo a tua vontade. Aconteça comigo conforme a tua palavra. Eu não preciso entender, mas eu preciso obedecer. Anota essa frase aí, é poderosa. Eu não preciso entender, mas eu preciso obedecer. Se Deus mandou eu perdoar, se Deus mandou eu montar a mesa, se Deus mandou eu sair do meu lugar e abraçar um irmão, entregar uma palavra, eu não preciso entender, eu preciso obedecer. Tem coisas, minha irmã, que eu e você de fato não vamos entender. Tem coisas que você fala assim: meu Deus, eu vejo grandes pregadores, grandes pastores, e o Senhor está fazendo isso comigo, está pedindo para eu fazer isso. Daqui uns dias vocês vão entender. Eu estou trabalhando num projeto que quando o pai me entregou, eu falei: pai, meu Deus, não dou conta de fazer isso aqui não. Isso aí é para as grandes pessoas. Olha o que o Espírito Santo falou ao meu coração: filha, mas você é grande. Às vezes a gente não nos vê, eu não me vejo, você não se vê. Mas para o Senhor você é grande. Para o Senhor você é capaz. E eu tive que falar diante desse projeto que Ele me enviou: eis-me aqui, Pai. Usa-me. Porque não sou eu que vou fazer. Ontem eu vinha conversando com o meu marido: meu amor, não somos nós que vamos fazer, é Deus que faz. É Deus que faz. É Ele que faz. Eu só preciso ser obediente e humilde para aceitar aquilo que Deus tem para mim. Eu não sei fazer, mas Ele sabe. E se Ele me entregou, é porque Ele tem um projeto para realizar através de mim. Assim como Ele entregou para Maria, para Maria, o maior projeto que foi o nascimento do meu e do seu Salvador. Agora, pensa aqui comigo, irmã. Quantos projetos o Senhor te entregou e que você está abortando? Você está abortando por não ser obediente e humilde. Por tentar achar tudo racional. Eu preciso entender isso aqui. Pai, eu vou fazer assim, só que depois que eu entender eu faço. Não é para você entender, é para você obedecer. É para você obedecer. Quantos livros, quantas mentorias, quantos negócios, quantos empreendimentos, quantos casamentos, quantos filhos. Mas você está aí buscando, tentando caçar um livro. Deixa eu ver aqui. Cadê? Onde está escrito isso aqui? Não é para você entender. É para você obedecer. Anota aí no seu caderno. Porque Deus, Ele usa os humildes. Ele usa aquelas pessoas que ninguém dá nada. Ele escolhe pessoas comuns para cumprir seus propósitos que estão extraordinários. Hoje a gente está sendo muito influenciado pelas redes sociais, a ouvir grandes nomes. Isso não está errado, não. Não está errado, mas às vezes o que você precisa ouvir, a palavra que Deus tem para você é lá na sua igreja. É num devocional como esse, de pouca audiência.
Eu recebi um dia uma mensagem de uma moça que falava: Andréia, eu sigo grandes nomes por aí. Grandes nomes, pastoras, né, pastores, mentores, grandes nomes. E um dia você liberou uma palavra no seu devocional que era a palavra que eu precisava ouvir. Um devocional com pouca audiência, mas com grande unção. Porque não sou eu que faço, minha irmã, é Deus. É sempre Ele. Eu seria incapaz de estar aqui. Então presta atenção, Deus está falando com alguém aqui. Se Deus te entregou um projeto, se Deus te direcionou a um lugar, não é para você ficar se questionando, não é para você tentar entender tudo, é para você obedecer. E no caminho Ele vai te moldando, no caminho Ele vai trazendo pessoas, no caminho Ele vai te direcionando. Não fica tentando entender tudo. Maria não tentou entender tudo. Ela obedeceu e foi humilde para entender, ouvir, falar: por mais que eu não entenda, eu quero, eis-me aqui, para que a vontade de Deus se cumpra na minha vida. É isso. Escolheu uma virgem de Nazaré. Era uma localidade humilde, longe de tudo, né? Era um lugar escondido. Deus tirou uma mulher de lá para ser agraciada. Deus viu graça em Maria. Maria era uma mulher pronta para servir a Deus, em completa submissão à sua vontade, apesar das situações desconhecidas, apesar dela não entender nada. A resposta de Maria foi se declarando como serva de um Deus vivo, aceitando uma missão divina, a missão mais importante da humanidade. E você acha que ela não viveu, que ela não passou por situações de confronto, desafios? Desde quando ficou grávida. Desde quando ficou grávida. Momentos que ela teve que esconder, né, com a sua barriga, para que Jesus não fosse de fato morto, Jesus não fosse de fato perseguido. Jesus já era perseguido mesmo na barriga da mamãe. Ela passou por muitas situações, mas ela obedeceu. Então, outro ponto, nem sempre obedecermos vai nos livrar de situações contrárias. Quando eu obedeço a Deus, somente a Deus, vai vir situações adversas ao meu encontro. Só que Deus vai estar comigo. Ele vai me conduzir. Ele vai me direcionar. Ele vai me orientar. O que nós podemos aprender mais de Maria? Eu tô com um resumão aqui, tá, gente? Por isso que às vezes eu dou uma olhadinha pra lá. Eu fiz um resumão para você entender o que mais eu posso aprender de Maria. Obediência, humildade, submissão, fé. Cultivar uma vida de oração e intimidade com Deus. Maria, ela procurou compreender a vontade de Deus. Só que, se Deus olhou para aquela virgem e viu nela um coração submisso, é porque com toda certeza, minha irmã, aquela mulher era uma mulher que cultivava um relacionamento profundo com Deus, por meio de oração e busca da palavra. Não tem como uma mulher ser agraciada, escolhida por Deus para gerar o seu filho aqui na terra, se não for uma mulher de oração e uma mulher que buscava constantemente a palavra de Deus. Maria era essa mulher. Vamos trazer para cá, para nossa vida. O quanto eu e você temos cultivado um relacionamento profundo com Deus, através de oração, através da palavra, através do culto com as irmãs, através de estar em lugares onde a palavra de Deus é liberada.
estar em lugares em comunhão com outras irmãs, aprendendo mais da palavra. Por exemplo, eu convidei algumas pessoas para vir aqui em casa, e quem estiver me ouvindo e quiser vir, toda terça-feira às 7h30, nós temos estudo bíblico aqui em casa. Eu abro as portas da minha casa, eu e a minha família, para receber a palavra de Deus, para a gente entender um pouquinho mais. Tem as células da nossa igreja, tem culto dia de quarta-feira, tem culto no domingo, tem encontros aqui em casa que eu faço o devocional, tem encontro lá da igreja com as pérolas. O quanto você tem de fato mergulhado nesses encontros? Eu acho que naquela época não tinha isso, ou às vezes tinha, e se tinha, eu tenho certeza que Maria participava, porque não foi à toa que o Senhor olhou para ela e viu graça naquela mulher. Então, cultivar a nossa oração, a nossa vida de intimidade com Deus, minha irmã, é algo primordial que eu e você não podemos abrir mão se nós queremos viver uma vida com prosperidade e abundância. Porque a vida que o Senhor nos prometeu, vida em abundância, vida em prosperidade, é aqui, é na terra. Porque quando nós sairmos desse plano aqui e formos ao encontro de Deus, se nós tivermos sido obedientes, se nós tivermos sido aquela mulher segundo o coração de Deus, nós vamos viver uma vida abundante com o Senhor lá. Mas enquanto eu vivo aqui, eu vou continuar vivendo essa vida de miséria, de provação, de todas as vezes não sair do lugar? Não, a vida abundante que Deus quer para mim e para você é aqui. E eu preciso estar alinhada com essa vida. Eu preciso ter uma vida de oração, uma vida de intimidade, uma vida de busca da palavra, estar com pessoas que querem o mesmo que eu. É isso que vai me sustentar. Outro ponto, anota aí. Maria era uma mulher disposta a servir. Quando ela declarou aqui, ó, eis-me aqui a serva do Senhor, ela se colocou à disposição, mesmo não entendendo, lembra? Mesmo não entendendo, ela se colocou à disposição para servir o reino de Deus. Em qualquer circunstância, independente da tarefa e do chamado, ela não sabia o que viria pela frente. Assim como eu e você muitas vezes não sabemos do desafio que vem pela frente. Assim como eu não sabia dos desafios estando à frente de um devocional e estando à frente de um grupo de mulheres. Tem desafios, tem renúncias. Nós não sabemos, mas o nosso coração disposto a servir é um coração que agrada a Deus. Assim como foi o de Maria. Aceitar a vontade de Deus, sem entender. Eu não sei nem o que vai acontecer comigo, eu não sei como que isso vai se fazer, mas eu decido servir a Deus. Eu decido, antes de tudo, confiar em Deus e aceitar a vontade dele na minha vida. O que isso nos ensina, minhas irmãs? Que nós devemos aprender a confiar em Deus, mesmo quando o caminho é incerto. Às vezes Deus te dá uma missão, às vezes Deus, te fala, filha, eu quero que você faz isso, isso e isso. E você simplesmente se acha incapaz e não faz. Não é pela sua capacidade, é pela sua obediência. Pela obediência de Maria, pelo sim de Maria, A vida de Maria, as lições de Maria, teve um impacto que dura até hoje na nossa história, na história da nossa salvação. Não tem como você falar de Jesus, da vinda de Jesus, do sacrifício de Jesus, sem lembrar de Maria, do ventre de Maria. E você e eu? Maria foi uma influência positiva para tantas gerações, inclusive na nossa. E eu e você? Que tipo de influência
nós estamos exercendo. Todas as nossas ações, todas as nossas atitudes, todas as palavras que saem da nossa boca nos leva a Jesus. E a gente consegue, eu e você, levarmos Jesus através das nossas palavras, das nossas ações, dos nossos comportamentos para as outras pessoas? Eu falo de Jesus, eu leio a Bíblia todo dia, mas quando me vem algo desafiador, eu deixo Jesus do lado e ajo do jeito que eu acho que está certo, porque eu não levo o desaforo para casa. Tem sido assim na sua vida? Ou você tem de fato sido uma influência positiva na sua casa, no seu trabalho, com os teus filhos, na igreja, no supermercado? Quando aquela pessoa fura a fila, você tá lá doida para ir embora porque você precisa fazer almoço, aquela pessoa vai fura na sua fila, ou aquele idoso, aquela idosa, você fala, caramba, eu preciso ir embora fazer almoço. Você vai lá, você briga, ou você deixa a pessoa passar cordialmente na sua frente? Ou até você pode falar, mas com educação, fulano, esse é meu lugar, eu tô ocupado, eu tenho que fazer almoço. Como que é? O seu Jesus, você é um Jesus só de dentro do seu quarto ou um Jesus que expande para as outras pessoas? Que as pessoas olham em você, elas veem de fato uma pessoa que leva Jesus para o outro? Vai anotando aí. Sei que muitas fichas aqui estão caindo, vão anotando. Então eu preciso ter essas lições, minhas irmãs, enraizadas na minha vida, no meu dia a dia, na minha casa, na minha família, no meu trabalho. Por onde eu passar, eu aprendo com Maria humildade, não somente no agir, mas nas palavras. Quantas pessoas machucam as outras pelas palavras? As palavras ferem. Toma cuidado com o que você fala. Entenda que tudo que você tem e tudo que você é vem de Deus. E que nem tudo eu vou entender, mas em tudo que Deus me mandar fazer, eu vou ser obediente, por mais que seja desafiador. Porque o que o Senhor tem pedido para mim, pensa o quanto tem sido desafiador. Mas não sou eu, é Ele. Que mais? A oração constante, a busca da intimidade com Deus, momentos diários de comunhão. Nós aprendemos isso aqui no devocional, momentos diários de presença, de estar com Deus, de ser direcionada por Ele. Eu preciso ter isso. Ser submissa, tem mulheres que têm dificuldade com essa palavra submissão, porque ninguém manda em mim. Ninguém vai fazer de mim gato sapato mais, devido às crenças que essas mulheres adquiriram no decorrer da sua vida. As experiências que elas viveram em relação a pai, a marido, a namorado, a irmãos. Ninguém pisa em mim. Tem gente que, tem mulheres que por causa dessas experiências, elas têm dificuldade de ser submissas à vontade de Deus. Aceitando os planos de Deus e confiando que Ele é o único que sabe de tudo da minha e da sua vida. André, mas eu não compreendo. André, mas eu não entendo. André, mas eu não me sinto capaz. Minha irmã, não é sobre você, é sobre Ele. Não precisa entender. Acho que essa frase é a frase do devocional de hoje. Você não precisa entender. Você precisa obedecer. Assim como Maria. Ela não tinha todas as respostas, mas ela decidiu ser submissa à vontade de Deus. Mesmo não entendendo o que ela vinha, o que ela ia passar pela frente. E quantas coisas nós vemos na palavra que ela passou. Praticar o amor e o cuidado. Quanto eu e você nós temos praticado o amor e o cuidado. Nós vamos ver lá no capítulo 2, você está com a sua Bíblia aberta,
Não, desculpa, no capítulo 1, Maria visita Isabel. Maria foi visitar a sua prima Isabel, lembra? Que foi falado aí no capítulo 1 que a gente leu. Ela foi visitar, eu vou ler aqui só para contextualizar com você. Naqueles dias Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia, onde encontrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz exclamou: bendita é você entre as mulheres, e bendito é o fruto que você dará à luz. Olha que lindo que foi isso. Olha que lindo. Maria, mesmo naquelas condições, mesmo sem entender de fato o que estava acontecendo com ela, ela teve o amor e o cuidado de visitar Isabel. De cuidar, de zelar, de ficar um tempo lá com Isabel. E a Bíblia fala que Isabel era parenta de Maria. Então, ela, mesmo naquela situação, ela foi cuidar, ela foi zelar pela sua parenta. E que hoje, qual que é o cuidado, qual que é o amor, qual que é o valor que nós damos aos nossos relacionamentos, investindo em conexões saudáveis, investindo tempo, investindo amor. Isso também é uma adoração a Deus, minhas irmãs. Quando eu arrumo a mesa da minha casa para servir o café, para servir o almoço, para servir o jantar, é uma adoração a Deus. Quando eu paro, né, eu até postei, não sei se foi sábado, acho que foi sábado de manhã, quando eu paro para organizar a vida do filho, né, igual nós fizemos, é o meu primeiro ministério, a nossa casa é o nosso primeiro ministério. Quando eu me dedico ao meu filho, sendo assim um exemplo amoroso, sendo presente, ensinando os caminhos do Senhor, acompanhando eles no crescimento natural, né? Que é o que meu filho está vivendo, e no crescimento espiritual, é uma forma de adoração a Deus. O quanto eu tenho feito isso? O quanto eu tenho de fato praticado isso? Gratidão a Deus, o quanto eu tenho sido grato, reconhecido as bênçãos de Deus na minha vida. O quanto eu tenho tido uma fé ousada, mesmo enfrentando desafios, adversidades, com coragem, com confiança em Deus. Isso tudo a história de Maria nos ensina. A influência positiva na vida dos outros, levando Deus para os outros, falando o amor de Jesus para os outros. Ou o meu Jesus é só um Jesus de dentro do meu quarto, a hora que eu fecho a porta do meu quarto, que eu já saio para a sala da minha casa, já é um desafio. Eu já brigo, eu já minto, eu já espanco os outros com a palavra. E a nossa disponibilidade de servir? Você está disposta? Quando alguém fala para você assim, me ajuda em tal coisa, eu preciso de você, você está disposta a servir? E aí? Com amor, com compaixão? É desafiador, eu sei. Só que nós hoje somos convidados a transformar todas essas lições aqui em ações concretas na nossa vida diária, todos os dias. Porque assim como Maria encontrou graça diante de Deus, eu e você, nós também podemos experimentar essa graça que transforma, essa graça que modifica a nossa fé, essa graça que nos leva a um outro patamar. E aí? Tá fazendo sentido? Vocês estão muito caladinhos. A vida de Maria, minhas irmãs, ela nos mostra que independente da nossa classe social, independente das circunstâncias que eu e você estivermos vivendo, Deus escolhe pessoas comuns e as capacita, e me capacita e capacita você para cumprir os propósitos que Ele tem aqui na Terra. Então, quando Deus te mandar fazer algo que você fala assim, meu Deus, isso não é para mim, imagina! Gente, até um tempo atrás, quando eu escrevi meu primeiro livro, era uma realidade muito distante. Eu pensava que era só para as pessoas que estavam lá na internet, nos palcos da vida.
E quantos sonhos a gente deixa, né? Quantos sonhos a gente deixa para trás? Porque a gente vê que não é pra gente. A gente coloca isso dentro do nosso coração. Maria era comum, era uma pessoa comum, vivendo numa cidade pequenininha. E ela foi achada por Deus. Porque ela tinha tudo isso que eu falei agora há pouco. Todas essas práticas de adoração, de servir, de oração, de comunhão, de amor ao próximo, de obediência e de uma fé alicerçada em Deus. E eu e você? Será que nós repetimos essa frase que Maria falou ao anjo Gabriel? Eu sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra? Ou será que a gente sempre está buscando por quê, para quê, onde, como? Nós vivemos num momento, minhas irmãs, para eu fechar aqui com você. Nós vivemos em um mundo, e isso está cada dia mais aparente, que valoriza muito a autossuficiência, a independência, eu não preciso de ninguém, eu sei fazer tudo sozinha, eu ser submissa à vontade, às vezes, do meu marido, eu ser submissa, não vou ser submissa, ninguém vai pisar em mim mais não. Nós vivemos nesse mundo, mas hoje o nosso Pai nos desafia a modelar a humildade de Maria. E reconhecer que a nossa força, que a nossa sabedoria vem somente de Deus. E que sem Ele nós não podemos fazer absolutamente nada. Ele nos chama hoje a buscar uma intimidade profunda com Deus. A sondar os nossos corações. A sondar os nossos corações. O que tem no meu coração? O que eu preciso mudar? O que eu preciso alinhar com a vontade de Deus? Servir, ser exemplo de fé, de amor, de devoção a Deus, de obediência e de fé. Eu declaro, eu profetizo em nome de Jesus que a minha e a sua vida seja marcada pela humildade, pela oração, pela submissão à vontade de Deus, pelo amor pela sua família, serviço ao próximo e louvor a Cristo. Que de fato nós sejamos assim como Maria, exemplos de obediência, exemplos de fé, que nós possamos de fato estarmos disponíveis para que a vontade de Deus se cumpra na terra, através da minha e através da sua vida. Se você concorda, você coloca assim: eu concordo com essa oração. Amém? Glória a Deus. Nossa, já acabou. Acaba tão rápido, né? Fez sentido aí para vocês? A história de Maria falou muito comigo. Muito, 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 muito comigo. Né? Principalmente eu que sou uma mulher que... Eu tenho um coração muito de Marta, gente. Agora voltando para outra Maria, né? Não é essa Maria, mas me veio aqui. Eu preciso ter um coração mais diante do Senhor, sabe? Eu preciso. Eu tenho trabalhado isso. Eu gosto muito de estar sempre fazendo. E muitas vezes o Senhor pede: filha, vem até mim. Deixa-se fazer para depois. Vem até mim. Né? Essa é a história de outra Maria. Mas diante de Maria, mãe de Jesus, ela nos ensina isso grandiosamente. Fé, obediência, submissão. E mesmo não entendendo nada, acreditar que o Senhor, Ele sabe de tudo. Amém? Eu tenho visto cada dia mais que o Senhor tem sondado e procurado verdadeiros adoradores e pessoas que têm coragem de romper. Pessoas que querem ir, que querem viver o melhor desta terra, né? Que querem levar o nome dele. Eu tenho visto muito isso, né? Por onde eu tenho passado, com as pessoas que Deus tem permitido que eu converse. Então, que nós, de fato, tenhamos um coração segundo a vontade de Deus. Amém?
Beijo no seu coração, fica com Deus e amanhã eu volto para mais uma série, para mais uma mulheres da Bíblia. Beijo no seu coração, fica com Deus.